Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos terminaram ontem a sessão em terreno positivo, depois do relatório do IPP dos Estados Unidos relativo ao mês de julho ter revelado uma grande desaceleração do crescimento de preços dos produtores. Tivemos então o SP 500 a terminar em alta, a valorizar 1,68%, o Dow Jones 1%, o Nasdaq quase 2,5% e o Russell 2000 cerca de 1,5%. A ação asiática desta madrugada até foi mista, mas entretanto os índices asiáticos acabaram por inverter e estão a maior parte deles a negociar em terreno negativo. Recordar que o Banco Central da Nova Zelândia, o RBNZ, decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos base, colocando então a taxa de referência nos 5,25 e os economistas e o mercado esperava que as taxas permanecessem inalteradas nos 5,5%. Com isso, o NZD é a moeda com pior desempenho no dia de hoje, como iremos ver mais daqui a pouco. O governador do RBNZ, Orr, afirmou que está confiante de que a inflação está de volta ao seu objetivo e que o banco pode começar a normalizar as taxas e, portanto, estas declarações dovish acabaram por penalizar a moeda neozelandesa. Olhando para a Europa, o sentimento é ligeiramente positivo, a maior parte dos índices então a negociarem no verde e os futuros americanos para já perspectivam uma abertura mista com a Nasdaq a cair ligeiramente, o SP 500 flat e o Dow Jones e o Russell 2000 a subir ligeiramente. Num dia então em que teremos dados muito importantes, às 13h30 nos Estados Unidos, o centro da atenção será então os dados da inflação nos Estados Unidos às 13h30. As expectativas apontam para que, em termos gerais, a inflação permaneça inalterada e que a evolução da taxa subjacente abrande ligeiramente. No entanto, os resultados dovish do BPI do dia de ontem aumentam aqui as esperanças do mercado de que possamos ter os dados da inflação também a surpreender pela positiva neste mês de julho. Tivemos também aqui da parte da manhã o índice de preços do consumidor no Reino Unido às 7 da manhã, que saiu abaixo do esperado, nos 2,2, a comparação mensal também menos 0,2 e a inflação subjacente nos 3,3, também uma décima abaixo do esperado, portanto, e 2 décimas abaixo do valor registado no mês de junho, o que é também um sinal indicativo positivo para a economia britânica. Teremos ainda inventários de petróleo às 15h30. Ontem o API às 9h40 mostrou então um decréscimo de menos 5,2 milhões de barris e hoje teremos então os dados do EIA em que se espera um valor de menos 2,2 milhões de barris. Olhando para os mercados, começando aqui pelo petróleo precisamente, para já está a consolidar. Ontem acabou por cair, formou aqui um duplo topo, atingiu o target teórico e ainda caiu mais um pouco, agora está a consolidar aqui em range. O ouro também numa fase de consolidação e aqui nesta zona de resistência, vamos ver se consegue ultrapassar a mesma em alta. Prata também aqui a tentar quebrar a linha de tendência, já referimos aqui por várias vezes que se quebrar esta linha de tendência poderá dar aqui um excelente ponto de entrada para longos. O VIX estável entre os 17 e os 18 pontos. E olhando aqui para as agrícolas, o milho continua em queda, o trigo continua em queda, o cacau a recuperar aqui um pouco, mas continua a tendência claramente de queda, o gás natural também aqui numa fase lateral, o café a consolidar perto da resistência, se for quebrada poderá então dirigir-se para os máximos de 2011 aqui em cima. E o zinco, depois de ter caído bastante também, agora tenta recuperar em alta, tendo feito aqui um movimento impulsivo, agora uma correção, vamos ver se consegue ultrapassar o último máximo relativo. Olhando para os índices, começando aqui então pelo mercado europeu, o DAX mantém-se mais ou menos estável, portanto não tem evoluído muito, hoje a subir ligeiramente. O IBEX também a recuperar, portanto acabou por quebrar a linha de tendência, mas não respeitou, portanto continua suportado. O CAC a mesma coisa, parecido com o IBEX, quebrou a linha de tendência, mas não respeitou, ainda consolidou um pouco, mas depois continuou a subir. O FTSE também continua a subir com força. E também o Eurostoxx 50, portanto, movimentos corretivos das quedas da última semana e meia continuam então em vigor nos mercados. Também a mesma coisa para os índices americanos, com os movimentos corretivos a manterem-se. Atenção aqui no curto prazo, esta linha de tendência descendente no SP 500, que poderá ser o próximo target para o índice americano. Nasdaq, na zona dos 19 mil pontos, também continua a corrigir. Poderá vir pelo menos aqui a este último máximo relativo, ou então eventualmente corrigir já. Temos também no curto prazo aqui uma linha de tendência que terá que ser respeitada para o preço continuar a evoluir positivamente. O Dow Jones
mantém-se também aqui em fase corretiva. Aqui temos um canal bastante perfeito, como estamos a ver, no índice industrial. Já está aqui no limite superior do canal, o que pode implicar aqui algumas quedas no Dow Jones, se realmente respeitar esta figura técnica, e o Russell 2000 também continua aqui a recuperar, mas está em zona de resistência de curto prazo. Olhando para o mercado cambial, conforme referi, o NZD então é a moeda com o pior desempenho no dia de hoje, logo seguida do Yen, continua a perder força a moeda japonesa, e temos do lado, e a Libra também, portanto, por esta ordem, NZD, Yen e Libra, as moedas mais fracas, e as moedas mais fortes, o Euro e também o CHF, que está bastante forte no dia de hoje. Portanto, por exemplo, Euro-Yen poderá ser um par interessante, CHF-Yen também é outro par interessante para negociar, Euro-NZD, são tudo pares que hoje estarão então em destaque. Cá está o Euro-NZD aqui a disparar. O Euro-AUD ontem acabou por não confirmar, reparem, não confirmou aqui a quebra. Parecia que tinha quebrado, mas depois voltou para cima. O Euro-NZD aqui a disparar e o Euro-Yen também a disparar, reparem, finalmente aqui a quebrar. Ontem o trade do dia tinha sido aqui o Euro-NZD para shortar, mas acabou por não confirmar, e aqui há 2 dias, penso eu, tinha sido aqui o Euro-Yen para quebrar esta resistência, para comprar, com target aqui em cima, está para já a respeitar e tem ainda bastante espaço para continuar a subir. Também o Libra-Yen em alta e o Dólar-Yen numa fase de consolidação, com o dólar americano a cair outra vez em direção então à zona dos 102 e a este mínimo que fez aqui no dia 5 de agosto. O euro-dólar muito forte, o libra-dólar também a subir, e temos também as beta currencies suportadas para já, à exceção do NZD, apenas o AUD aqui a subir, o NZD então a quebrar aqui este suporte de curto prazo e a vir para baixo, pelos motivos que já foram explicados, e o CAD também a ganhar uma força em relação ao dólar, em relação ao euro está a perder, com o euro-CAD a aproximar-se então dos 1,51. Em relação ao mercado de criptomoedas, hoje no vermelho, Bitcoin praticamente inalterada nos 60 mil. Olhando aqui então para o gráfico da Bitcoin, conseguimos ver então que continua aqui dentro do seu range, mas que agora está a voltar novamente para cima, eventualmente aqui em direção ao limite superior do canal. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.